Tentar ser bonito é uma das coisas mais humilhantes que existe na face da Terra, e mesmo assim a gente tenta. Inclusive, a gente tenta tanto que é normalizado, mas se você parar pra pensar, o processo que a gente se coloca pra se encaixar em qualquer tipo de padrão, seja um padrão de vida, um padrão de aparência, no caso de hoje, qualquer das coisas que a gente se põe a fazer são meio, ridículas, sabe? Principalmente quando a gente tá desesperado, e na maioria das vezes a gente tá desesperado pra se encaixar em um padrão, a gente faz coisas, assim, impensáveis. Uma das coisas, inclusive, que eu penso bastante é sobre cirurgia estética, e em como a gente ultrapassou um nível de alguma coisa. Porque, hoje em dia, a gente nem busca mais o natural. Quando uma pessoa faz uma cirurgia, é bem comum das pessoas, inclusive, elas quererem uma coisa que definitivamente não, imageticamente falando, não parece natural. Tipo, silhuetas extremamente finas ou um nariz que destoa de toda a essência do rosto dela e da etnia dela. Isso é um pouco, humilhante, sabe? Pra gente parar pra pensar que a gente se põe como bonecos modificáveis e eu não sei se é mais difícil a gente não aceitar esse processo ou a gente tentar se encaixar. É mais difícil você só aceitar, porque o processo de aceitação é uma sensação de derrota, né? Você simplesmente desistir da sua aparência. Mas ao ficar pro resto da vida tentando alcançar algum padrão, é tão cansativo e triste quanto você desistir. E falando pessoalmente de mim, eu acho que eu nunca me senti bonito de verdade. Olha que eu já tentei me olhar de várias perspectivas, mas no fundo eu acho que eu encontrei uma forma de olhar pra mim de uma forma tão crua, com um olhar de fora pra mim mesmo, em que eu percebi que eu não sou uma pessoa bonita, mas não é de um jeito triste que eu falo isso. É de um jeito meio, whatever, é a vida, sabe? Não tem o que fazer. E olha que eu também já tentei encaixar em vários tipos de estilos. E eu acho que isso é muito pela sensação de simplesmente se sentir encaixado. Eu acho que não é nem pra querer ser bonito, mas pra se sentir dentro de algum padrão. Mesmo que ele não seja, o mais comum, sabe? Inclusive, eu já fui emo, na época, 2020, tinha o indie. Eu também já tentei ser um garoto indie, mas, enfim, né? Nada dava certo. Eu me pergunto até quando eu vou ter que me importar com a aparência, sabe? Até quando isso vai ser uma parte relevante de mim? E é muito fácil, inclusive, se perguntar isso sendo um homem, porque, né, os padrões estéticos, eles são muito mais fortes para as mulheres e etc. Mas é realmente uma questão pessoal de autoimagem. Até quando eu vou acordar e ter que, me importar com a roupa que eu uso ou em como meu cabelo tá. É literalmente, se você parar pra pensar, é desesperador perceber que pra sempre você vai ter que fazer uma coisa pro resto da sua vida. Nossa, isso foi meio redundante. Mas, sabe, academia. Academia é uma coisa que você tem que fazer pro resto da sua vida. E não é desesperador pensar isso, nossa, eu vou morrer fazendo isso. É agoniante, na verdade. Outro ponto, uma coisa que eu não sei se é a realidade de muitas pessoas, mas às vezes eu já deixei de sonhar com certas coisas porque já existe uma pessoa mais bonita que eu querendo a mesma coisa. É como você olhar pra uma pessoa que tá no mesmo ponto que você, de certa forma. Uma corrida. É uma corrida. Só que você olha pro lado e vê uma pessoa de carro e você tá na mesma corrida, mas você vai a pé. Você sabe que você já perdeu. Por que você vai tentar, sabe? E não é nem só sobre um objetivo em comum, mas de fato na vida mesmo. Você ser bonito torna a sua vida muito mais agradável.
em todos os sentidos da vida. As pessoas, elas tratam você melhor, você tem mais oportunidades de emprego, você tem empregos específicos que você pode seguir, tipo, sei lá, ser modelo. E eu sei que, né, eu não tô romantizando a carreira de modelo, eu sei que é uma merda. Enfim, drogas, crack, fumar e dietas extremas. Mas entende, tipo, ser bonito, no geral, transforma a sua vida. Parece bobo, mas a beleza, ela faz... né, a falta de autoestima própria faz você virar o papel, porque você não odeia a outra pessoa com quem você tá se comparando, mas você desacredita de você mesmo. Tipo, nossa, ela é bem mais bonita que eu queria ser igual a ela. Que merda. Você não odeia ela, não sempre, mas você com certeza desacredita de você. E será que eu posso vir aqui falar que isso não é verdade? Tipo, será que eu tenho esse direito de vir aqui e falar, não é assim que funciona? Eu acho que eu não tenho esse direito, porque eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é possível, você ser feio e ter os mesmos, sabe? Como é que diz? Os mesmos privilégios de uma pessoa bonita. Isso não é verdade. Isso é triste. E, enfim, eu também não vou fingir, inclusive, que pessoas feias são uma exceção, sabe? Porque, na verdade, as pessoas feias e até comuns, né? Pessoas que não são bonitas nem feias. Então, acho que a gente coloca na categoria de pessoas feias, elas também. Eu não vou fingir que elas são uma exceção. Elas, na verdade, são a maioria, né? Do mundo. Até as pessoas feias e comuns estão nessa corrida pra serem a melhor versão delas mesmas, né? Que seria uma forma bonita de dizer que estamos todos em busca de alcançar algum padrão, né? Anos atrás, eu comecei uma batalha que eu tava com certeza fadado a desistir, que foi a minha jornada pra encontrar o amor próprio. No caminho, eu até descobri coisas legais sobre mim, tipo que eu gosto de escrever, por exemplo, que eu gosto de ficar só. Porém, uma coisa que persistiu e que hoje mudou um pouco, mas que na época continuava, era a insatisfação com o meu corpo. Imagina você ter, tipo, 13 anos... Meu Deus, eu tô falando muito tipo, né? Desculpa. Imagina você ter 13 anos e já tá, tipo... Ai, bosta. E já estar metido em dietas complicadas demais pra sua idade, sabe? Eu tinha 13 anos e eu tava fazendo umas dietas que eu nem sabia pra onde ia, pra onde levava. Você já ter um complexo muito grande com punição através de fome, onde, tipo, você ficava, sei lá, 3 dias sem comer porque você comeu uma bolacha, então isso era a sua punição, sabe? Eu chamava isso de, buscar saúde, né? Buscar amor próprio, como eu disse. Só que, obviamente, hoje em dia eu sei que isso não era verdade. E eu morria de vergonha de ir na academia, inclusive porque parecia que todo mundo ali sabia que eu tava tentando ser alguém. Alguém mais bonito, mais bonito, mais bonito, mais bonito. Não era eu, sabe? Quando você tá tentando ser alguma coisa, esse processo é estranho, porque não é você. Até você chegar lá, não é quem você é. Então é como se você tivesse realmente... Você finge até você ser, sabe? Ou algo assim. Aí hoje em dia, né? Hoje em dia eu me pego pensando, porque mesmo depois de falar tudo isso e de ficar claro que a beleza é um assunto que é corriqueiro na minha mente, eu me pergunto como que eu consigo ser tão desleixado. Me parece que é por medo de ser visto tentando. Porque existe um pavor muito silencioso em ser visto tentando fazer algo acontecer, na verdade. Nesse caso, tentando ser bonito, né? É como se você estivesse cometendo um crime mesmo, tipo, como se você estivesse sendo ridículo. E será que a gente não tá sendo? A gente tem vergonha realmente de dar certo. Principalmente quando o projeto em si é você mesmo. Porque aí é você que tá no centro. Você é o centro das atenções nesse projeto. E até a ideia de não se importar com a aparência virou estética, se você parar pra pensar. Você acordar bonita sem esforço é uma vibe.
eu nem tentei, sabe? Eu simplesmente sou assim. É tendência. É uma tendência muito grande. E por mais que as pessoas, ou algumas pessoas, vejam esse assunto, né? No geral, aparência. O assunto aparência como algo superficial. De novo, se você parar pra pensar, não é. Porque a beleza, ela tá em tudo na sua vida. E nós procuramos a beleza em todos os quesitos da existência. A gente quer um relacionamento bonito, né? Que seria um relacionamento saudável. A gente quer um emprego belo. A gente quer um emprego que a gente não trabalhe tanto, que a gente ganhe muito. A gente quer uma rede social bonita, uma rede social que esteja encaixada no estilo que a gente quer. A beleza, em vários contextos, ela existe. Ela existe em vários contextos. Então, é como se, para você viver bem, de forma simplificada, você simplesmente tivesse que viver de forma bela. Aí eu tenho uma dúvida que talvez nunca tenha resposta, que é: será que existe espaço pra mim nesse mundo de estética? Não que eu não ligue pra estética, eu não tô me pondo fora, tipo, ai meu Deus, eu definitivamente não ligo pra minha aparência. Eu sou assim, tipo, não é isso, mas é porque mesmo que eu dissesse, eu não quero me importar só com a minha aparência, isso afetaria muitas outras áreas da minha vida, além da minha aparência em si. Quando você diz, eu não vou me arrumar pra sair, você tá dizendo não, talvez, pra sua vida social. Talvez você esteja se despedindo dos seus amigos, porque a nossa aparência interfere na forma como as pessoas veem a gente. Então, não fica só nesse campo aparência. A sua aparência afeta várias outras áreas da sua vida. O que é triste, porque é realmente uma praga você ter que passar o resto da sua vida ligando pra como as outras pessoas te percebem. Porque por mais que as pessoas digam que você pode ser bonita pra você mesmo, eu acho que não. Não no contexto que a gente vive. Eu acho que a beleza, ela vai estar pra sempre ligada a o quão atraente você pode ser de qualquer maneira e de qualquer perspectiva, né? Atraente pra um certo grupo de pessoas ou pra uma pessoa específica, mas sempre vai estar ligada a como as pessoas percebem você. E, bom, quem nunca, né, mudando um pouco de tópico, quem nunca se sentiu feio demais pra ser amado? Talvez não seja a pergunta mais correlacionável com todos, porém, eu sei que eu não sou o único que se sente assim. Toda vez que eu vejo um filme romântico, e eu ando vendo bastante dos anos 2000, esses filmes assim, bem clichês, eu me apaixono pelos dois personagens, porque os dois são sempre muito bonitos. E eu percebi que é muito por conta do contexto, sabe? Até os personagens feios, que eu não acharia bonito na vida real, no filme eles ficam bonitos. Até os feios ficam bonitos. E a paixão, ela faz isso mesmo, né? Ela faz você adocicar, você, sabe, enfiar o mundo num pote de açúcar e de repente tudo ficar bonito. Enfim, eu não acho que eu me sinta feio demais pra ser amado. Eu acho que existe realmente um espaço muito grande no mundo pra pessoas com gostos bem estranhos e com fetiches em monstros. Não, brincadeira, né? Tipo, não é querendo ser dramático, na verdade. Mas o que eu queria dizer nesse tópico, né, de paixão, é reforçar o quanto a beleza lá importa. De novo, né? Tanto que algumas pessoas, inclusive eu, há um tempo atrás, chegam a pensar que elas não são bonitas demais, nem pra serem amadas. Tipo, a sua beleza, e talvez todo mundo tem alguma, mesmo que seja um nível mais baixo. Pra que ela serve? Tipo, o que você consegue com essa beleza? Você consegue uma passagem de graça pra um festival? Você consegue um emprego numa agência de modelo? Você consegue ser famosa com a sua aparência? Você consegue um churrasco
um jantar de graça em um date com a sua aparência, o que você consegue? Você consegue ser amado com a sua aparência? Hoje, especificamente, eu percebi que eu tava evitando muito os espelhos daqui de casa. E não era por medo do que eu ia ver no espelho, tipo, não, né? Eu sei o que me aguarda. Mas era como se fosse mágico. Tipo, como se fosse uma mágica. Se eu não me olhar, talvez eu deixe de existir. Tipo, se eu não me vejo no espelho e eu passo tanto tempo sem me ver, o tempo suficiente para que eu realmente esqueça alguns traços meus, talvez isso me faça ter uma vida mais leve. Se eu não soubesse como é a minha aparência, como eu viveria, sabe? E realmente, assim, tem semanas que eu passo... Na verdade, tem tempos da minha vida em que eu passo muitas semanas sem me olhar no espelho por um complexo estranho. Eu não diria que é por tristeza, nem por raiva, nem por algo especificamente ligado a um sentimento ruim, mas simplesmente porque eu não quero me olhar no espelho, eu não quero ter que lidar com isso, sabe? E é realmente isso. Eu queria ser capaz de viver como se eu não existisse. Ou como se as pessoas não fossem capazes de me ver. Porque eu não quero morrer. Mas eu queria ser invisível. Talvez fosse bom às vezes. Talvez fosse até saudável para algumas pessoas. Tipo eu. E, bom, eu não tenho um desfecho esperançoso para nada disso. Na verdade, talvez eu até tenha. Porque, no fundo, eu tenho uma vontade mansa de continuar vivendo, o que já é muita coisa. E mesmo que eu não tenha respostas ainda, nem beleza, e também mesmo que nada mude, eu tenho essa vontade mansa de continuar, porque enquanto eu continuar me escondendo do mundo, é como se uma parte bem distante dentro de mim tivesse, paradoxalmente, querendo muito, 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 muito mesmo, querendo muito ser vista.